Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Cats, o rei desse final de temporada, porque não é apenas o maior fiasco desse ano, como é um dos maiores fiascos da história do cinema. Tenho tanta coisa para falar sobre esse filme, sobre essa experiência marcante de poder resistir à sessão de Cats, que, vamos lá, vou tentar engatar aqui a maior parte de temas possíveis. Sobre o lançamento. No trailer já dava para dizer que o resultado final seria algo bem peculiar. A atitude nobre qual seria? Ok, o nosso pensamento criativo estava errado, vamos levar em conta o feedback dos fãs, vamos voltar para a sala de produção, quem sabe fazer refilmagens, quem sabe fazer um outro processo de construção de elementos visuais. Então essa seria a atitude, né, de quem sabe adiar o filme, deixar para depois, falar para os fãs do musical, falar para o público da Universal, ok, nós tivemos um erro criativo, vamos voltar, vamos trabalhar, quem sabe em 2020 a gente entregue esse filme. O que ocorreu de fato? A Universal e o diretor Tom Hopper, eles voltaram para a sala de pós-produção e tentaram corrigir o máximo possível. O filme ele acabou de ser produzido, ele teve a sua versão final montada no dia 16 de dezembro, no turno da manhã. No mesmo dia 16 de dezembro, no turno da noite, ocorreu a premiere do filme. Tem como dar certo? O filme ele acabou de ser montado no dia 16 e ele teve lançamento nos cinemas no dia 19. É algo incompreensível, é um disparate, é absurdo, é um desrespeito com o cinema. Fora isso, eu já tinha avisado, as cabines de Cats foram no mesmo dia, no mesmo período que Star Wars, ou seja, se você é um crítico independente, você tinha que fazer a escolha entre Star Wars e Cats. Eu acabei escolhendo Star Wars, tinha comentado no Twitter. A Universal tentou esconder o filme o máximo possível. E fora isso, a Universal colocou também um embargo geral de comentários. Ou seja, não é que você não podia apenas publicar crítica, você não podia publicar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, você não podia fazer nenhum comentário até o fim do embargo na tarde de quarta-feira. Já era um indício que nós tínhamos uma bomba na mão. Fora isso, mais um adendo, a Universal desistiu da campanha do filme na temporada de premiações, claro que não teve distribuição para crítica, mas além disso, a página do filme For Your Consideration, eu estou gravando esse vídeo na manhã do dia 21 de dezembro, ela não existe ainda, ela não está aberta, ou seja, é uma bomba, é um grande fracasso, um dos maiores fracassos da história da Universal e um dos grandes fiascos da história do cinema. Depois do trailer, se alguém tinha esperança de alguma coisa diferente, se alguém tinha esperança de que seria um filme interessante, bom, eu tenho que dizer que realmente você tem um coração muito bom e esbanja boa fé, porque dava para sentir o cheiro do desastre de longe. Posso falar ainda assim que Cats conseguiu me surpreender. Eu esperava uma coisa quando eu entrei na sessão, eu esperava algo ruim, mas eu fui surpreendido porque é muito pior do que eu imaginava. Eu fiquei realmente horrorizado com as opções tomadas pela produção, com as opções que o Tom Hopper levou para a tela. Eu tenho um caderninho de críticas que eu levo para o cinema para fazer as minhas anotações. Com 10 minutos eu decidi guardar o caderno e decidi apenas apreciar aquelas grosserias, aquelas bizarrices apresentadas com o nome de efeitos especiais, que não são tão especiais assim. Você tem aqui a adaptação da peça clássica do Andrew Lloyd Webber, e eu tinha comentado sobre isso anteriormente aqui no canal. Cats é uma das peças mais divisivas da Broadway. Tem uma legião de fãs muito grande, também tem uma legião de haters. Eu estava curioso como é que existiria a dinâmica de trabalho em torno dos personagens, em torno desse meio termo gatos e humanos, como é que seria a questão da coreografia, porque na peça de teatro você tem algo consolidado, e é isso que traz a fama da peça de teatro. E eu fico um pouco chateado em usar a palavra adaptação do musical, porque e vou usar ela de boa fé apenas porque na verdade é um desrespeito com o musical. Partilha das canções, partilha da trilha, só que o resultado final é uma decepção pura. É tão ruim, o Cats é tão ruim, que eu tenho certeza que a partir de agora qualquer produtor e qualquer distribuidora que for tentar fazer uma adaptação de musical da Broadway vai ficar com o pé atrás e vai fazer um projeto muito maior e vai tomar todos os cuidados possíveis para não entregar um flop, um fracasso como que é o testemunhado aqui na tela. Alguns pontos. Na questão gráfica, sim, existe a questão do Vale da Estranheza,
que é um ponto de discussão. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz anterior sobre o Vale da Estranheza na descrição desse vídeo, sem novidades. Se você achou estranho no trailer, se você achou bizarro no trailer, se você não gostou da aplicação dos efeitos, com certeza não vai gostar no filme. O que o filme faz, na verdade, é te ampliar essa bizarrice. E nesse ponto, eu queria fazer um adendo. Se Cats tivesse sido produzido pela Zillow, que é aquela produtora que faz filmes Bs de baixo nível, baixo orçamento, os mockbusters, eu tenho certeza que a produção seria mais efetiva do que essa produção de 100 milhões de dólares da Universal. Por quê? Porque a Zillow não tem dinheiro. Ela iria colocar a maquiagem básica e iria colocar o pessoal com roupa. E aí, a partir dali, faria um investimento mínimo em coreografia. Você não tem nada disso em Cats. Você tem uma coreografia perdida, você tem uma aplicação ruim de efeitos e você tem aqui nesse longa da Universal um ode ao absurdo. O meio termo de gatos e humanos, que foi motivo de tanta controvérsia nesses últimos meses, desde o trailer, né, por conta do Vale da Estranheza, é digno de risadas. E realmente, na minha sessão, por exemplo, não era cabine, repito, era uma sessão normal, tinham 6 pessoas e uma das pessoas simplesmente começou a dar risada a partir de 10 minutos de filme, bater palmas, porque a tarefa de assistir Cats no cinema é uma tarefa de resistência também. Então você tem que acabar levando pro lado cômico, você tem que acabar levando pro lado do bizarro, pro lado de que você dificilmente vai ver uma experiência como essas, uma experiência visual tão ruim no cinema. Não existe coerência mínima na coreografia. E aí eu vou dar um exemplo. Em uma cena os gatos dançam no trilho e eles começam a bater palmas. A maioria dos gatos começa a bater palmas com as patas no chão. Só que aí tem 3 pessoas no fundo da tela que começam a bater palmas com as mãos. Ou seja, é essa questão mínima da coerência. Façam pelo menos a mesma coisa. É um filme totalmente perdido, é um filme que não tem controle, é um filme que falta absolutamente tudo. Falta um diretor. Que decepção, que filme ruim. Tom Hopper entrega aqui um fracasso sem tamanho. Confesso que eu acharia melhor a maquiagem básica, como na peça de teatro. Aliás, o projeto inicial de Cats para o cinema, seria uma animação. Na década de 1990 ficou de lado porque o estúdio faliu, aí a Universal compra os direitos e decide entrar nesse projeto aí de 100 milhões de dólares. O Tom Hopper ele quis fazer algo diferente, algo em torno da maquiagem digital, e ele falha miseravelmente nisso. É um desastre, assim, em todos os níveis, e vou começar com a proporção, que a proporção ela é importante para você na medida do filme. Você nota a estranheza na proporção com 2 minutos de rodagem. Então tira a tua atenção e começa a te mostrar outras questões de como os efeitos foram ruins. Você tem um básico, o fundo verde, e aí, claro, a maquiagem, os efeitos do Vale da Estranheza e essa aplicação. É tão ruim, a aplicação de efeitos especiais nesse filme é tão ruim que você consegue ver as bordas dos personagens. Esse fundo, que eu digo, né, na questão da produção, era o fundo verde e aí você tem o cenário de uma cidade. Essa cidade é tão mal feita, o cenário é tão genérico, é tão ruim que eu esperaria de uma produtora pequena, de uma produtora sem dinheiro, não de um filme, repito, de 100 milhões de dólares. Eu acho que a chave do fracasso é esse número. 100 milhões de dólares. Um grande elenco, um diretor de renome. É tudo isso que você começa a colocar numa lista e começa a ver. É um fracasso enorme mesmo e vai ser com certeza uma fonte inesgotável de memes. Nessa questão do cenário genérico, deixa eu dar uma dica para quem for para o cinema. É uma dica de ouro. Se você quer ter essa experiência bizarra, não volte seu olhar apenas para o centro da tela, que é o que o diretor quer que você preste mais atenção. Volte para os lados, volte para o fundo da tela também, porque você vai ter aqui um espetáculo de efeitos que não estão completos. Repito, o filme ele acabou no dia 16 de manhã para ser lançado no dia 16 de noite. Obviamente ele não está completo, obviamente tem efeitos que não estão totalmente renderizados. Eu vi isso pela primeira vez, pensei, não, isso aqui deve ser alguma coisa, eu estou interpretando errado, talvez tenha que limpar os meus olhos. Mas aconteceu pela segunda, aconteceu pela terceira vez. Existem efeitos que não estão totalmente renderizados, estão pixelados. Como eles são distantes do centro da tela, geralmente nos cantos, talvez você não note de cara, né? Então fica essa dica para quem for no cinema
é um festival de erros, eu fiquei apavorado realmente. É o tipo de filme que vai entrar como uma mancha negativa no currículo de todos que participam dele. Eu vou confessar para vocês que tem uma determinada cena, que é uma cena com o Ian McKellen, que eu falei, bom, pelo menos essa cena vai ser uma cena interessante, vai ter algum drama. Justamente o personagem do Ian McKellen não tem tanto essa questão do Vale da Estranheza por uma decisão criativa. Só que com 30 segundos de cena, o Tom Hopper simplesmente abandona o eixo de drama e aí volta para a bizarrice. Então é um musical que as músicas ficam de lado, então você tem a trilha descartada porque a tua atenção ela está voltada nesse espetáculo visual, que o espetáculo visual em torno do bizarro, em torno do cômico. Você dá boas risadas de Cats, você nunca leva a proposta a sério. Fora isso, eu desconfio que alguns artistas pediram a diminuição do seu tempo de tela, o que explicaria buracos de roteiro inexplicáveis que você tem aqui. É realmente um dos piores filmes de todos os tempos, eu não tenho dúvida, porque eu levo em conta a questão do orçamento, do que era esperado de Cats, do potencial de Cats e do que foi entregue. Então, Um Ódio ao Rei é o pior filme de 2019. Nota 1, um fracasso sem tamanho, um fiasco histórico da Universal e de todos que acabaram assinando e participando desse projeto, que é uma pena, certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!